E aí, terceirão, tudo bem? Bom, começando a nossa matéria de segundo bimestre, a gente começa a falar sobre a questão da urbanização, né? Quando a gente fala de urbanização, logo vem na nossa mente essa imagem, né? A cidade, a verticalização. O que que seria a verticalização? Isso aqui, ó. Horizontal, né? Uma linha na horizontal, uma linha na vertical. Então, verticalização, quando a gente fala de verticalização, a gente está falando disso aqui, né? De prédios elevados. Então, essa imagem é uma imagem do continente asiático, né? Que tem aí os Emirados Árabes, Tailândia e por aí vai, que seriam as regiões mais verticalizadas do mundo, né? Dubai é a cidade com a maior verticalização do mundo, né? Com os prédios mais altos do mundo. Então, a urbanização remete a isso, a essa questão da verticalização. Mas vamos ver aí como surgiu essa urbanização. Bom, urbanização é fruto de cidade, né? O que é cidade? Cidade é uma área urbanizada que se diferencia de vilas e outras entidades urbanas, através de vários critérios, os quais incluem população, densidade populacional ou estatuto legal, embora sua clara definição não seja precisa, sendo alvo de diversas discussões. Bom, primeira coisa que a gente tem que ter noção, a gente vai ver melhor isso, é que quando a gente fala de cidade, a gente sempre está ligado a essa questão da cidade grande, a cidade desenvolvida. Por quê? Porque a gente vai ter vilas, a gente vai ter vilarejos, a gente vai ter comunidades, né? Então a gente tem que ter noção, por mais que a gente viva numa cidade hoje, né? A cidade de Nova Iguaçu, no caso de vocês, a gente tem que lembrar que se a gente for, por exemplo, em Maromba, é um vilarejo aqui no interior do Rio de Janeiro. Se a gente for no Sana, que está ali pertinho de Macaé, é um vilarejo também do Rio de Janeiro, que está dentro de um estado que é considerado um estado urbanizado, né? O Rio de Janeiro é considerado um estado urbanizado. Porém, a gente tem pequenos núcleos que não são de cidades dentro desse estado urbanizado, né? A Maromba, Sana, é, Visconde de Mauá não é classificado como uma cidade urbanizada. Então a gente tem que estar atento a isso. Bom, a cidade, por mais que ela tenha alcançado o seu desenvolvimento nos últimos séculos, a gente tem que lembrar que as cidades elas foram crescendo pouco a pouco, né? E aí, desde a antiguidade, na região da Mesopotâmia, né, a gente tem essa noção do que seria uma cidade. Então, ele mostra aqui essa área diferenciada do espaço rural. A cidade ela está dentro do espaço urbano, então ela vai ser sempre algo diferenciado do espaço rural. Então, por mais que nessa época da Mesopotâmia, a agricultura, o espaço rural era o forte das regiões, a gente tinha já pequenos núcleos que são considerados cidades, como por exemplo no Império Romano, né, que vocês já viram em sua história. Eles também já tinham essa noção de desenvolvimento de cidade. É claro que nem se compara com as cidades de hoje. Bom, e aqui ele mostra a cidade na Idade Média, né? Quando você já tem a divisão da burguesia, né? Dos camponeses, dos cleros. Então você tinha um espaço diferenciado que no geral era habitado por essa população de classe elevada, que se tornava diferente do espaço dos camponeses e da pebre, plebe, perdão. Bom, e aí tem a questão da urbanização, né, que está dentro da cidade. O que seria essa urbanização? É o processo de afastamento das características rurais de um lugar ou região para características urbanas. Geralmente está associado ao desenvolvimento da civilização e da tecnologia. Ou seja, existem pequenas cidades que não são cidades urbanizadas, né? O caso de Visconde de Mauá é um grande exemplo que eu citei, né? Visconde de Mauá você tem pequenos vilarejos dentro dessa cidade, mas Visconde de Mauá é considerado uma cidade.
É considerada uma cidade urbana? Não, ela não é considerada uma cidade urbana. Ela pode ter resquícios de urbanização, como um comércio, alguma, não tem indústria, né? Então ela tem uma área residencial, ela tem alguns níveis de comércio, mas ela não é considerada uma cidade plenamente urbana, como, por exemplo, a gente compara com Nova Iguaçu, que nem é das maiores cidades que existe, mas já é considerado uma cidade urbanizada. Bom, quando que começa a cidade em si e esse processo de urbanização? Ela aconteceu a partir da Revolução Industrial. Então, o mundo ele começa a ter uma noção maior de cidade, de urbano, a partir da Revolução Industrial, que começou no século XVIII, né? Ele fala aqui, ter se iniciado com a Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial no mundo aconteceu no século XVIII, na Inglaterra, e foi até meados do século XX um fenômeno relativamente lento e circunscrito. Ou seja, a gente tem três revoluções: primeira, segunda e terceira revolução industrial. Século XVIII, século XIX e século XX. Então, por isso que ele fala que foi até o século XX. Pós-século XX, quando o mundo está realmente industrializado, que a gente começa a ter essa noção de cidade, de espaço urbano, de grandes aglomerações, como a gente tem hoje. Mas a questão de cidade mesmo começou-se a desenvolver de maneira mais forte a partir da Revolução Industrial. Por quê? É a partir daí que a gente tem o nascimento das indústrias, que é uma das principais características das cidades urbanizadas. Tá? Uma das características que faz a cidade ser considerada uma cidade urbana é a presença de indústria. Então, isso só pôde acontecer a partir da Revolução Industrial. Ah, mas e aquelas cidades da Idade Média, da Mesopotâmia que você falou anteriormente, professor? Elas são resquícios de surgimentos de cidades. Elas ainda não são consideradas cidades em si. Elas são consideradas, como a gente pode dizer, de uma pré-cidade. Algo que ajudou a ter uma noção do que seria uma cidade no futuro, como a gente tem hoje. Após a Segunda Guerra Mundial, esse fenômeno foi concluído nos países desenvolvidos e iniciado de maneiras avassaladoras em muitos países subdesenvolvidos, na maioria dos países latino-americanos e em muitos países asiáticos. O continente africano vem apresentando um significativo índice de urbanização, que é considerado o continente menos urbanizado que a gente tem hoje. Tá? E aí, sem sombra de dúvida, os países desenvolvidos são países que alcançaram a sua urbanização maior. A gente vai ver depois imagens, mas a gente pega cidades como Nova York, né, que é considerado o ápice da urbanização, se a gente pega cidades como Toronto, Dubai, Tóquio, Xangai, todas essas cidades são cidades de países desenvolvidos e aí, consequentemente, essa questão da urbanização é maior. A gente consegue ver isso no Brasil, em São Paulo. São Paulo é a cidade mais rica que a gente tem no Brasil hoje. Então, quando a gente vai em São Paulo, a gente tem uma noção de urbanização muito maior do que qualquer outra cidade do Brasil. Não é à toa que São Paulo é conhecida como a selva de concreto, né? Por conta desse alto índice de urbanização que tem em São Paulo. Bom, a urbanização resulta fundamentalmente das transferências das pessoas do meio rural para o campo. Então, para acontecer esse processo de urbanização, a gente tem que ter o famoso êxodo rural, que é a saída do homem do campo para a cidade, como vocês conhecem muito bem. Assim, a ideia de urbanização está intimamente associada à concentração de muitas pessoas num espaço restrito, a cidade, e na substituição das atividades primárias, que é a agropecuária, ou seja, agricultura e pecuária, por atividades secundárias, indústrias e comércio. Foi o que eu falei. Toda grande cidade vai ter um grande número de indústrias e de comércio. Por se tratar de um processo, costuma-se conceituar a urbanização como sendo o aumento da população urbana em relação à população rural. Então, uma cidade, um espaço, né, um estado só é considerado urbano quando ele tem a população rural maior, perdão, quando ele tem a população urbana maior do que a população rural. Então, o Rio de Janeiro hoje é um estado urbano, ou seja, a população urbana do Rio de Janeiro é maior do que a população rural. Mas isso não significa dizer que o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, não tenha núcleos rurais.
E aí aqui a gente tem um esquemazinho, né, da industrialização, do campo, né, a migração, êxodo rural, ou seja, saída do homem do campo para a cidade, como eu já falei anteriormente. Só um esqueminha para vocês terem uma noção maior. Bom, o rápido processo da urbanização, pelo qual passou desde a Revolução Industrial e se intensificou nas últimas décadas, foi se transformando as cidades e criando uma nova série de dobramento. Isso aqui é o centro do Rio de Janeiro, tá? Então percebam que ao passar dos anos, a gente tem uma verticalização muito maior. Então a gente tem prédios menores e aqui num período mais moderno, hoje essa daí é Presidente Vargas com seus altos prédios. Bom, que essa urbanização gera? Ela vai gerar essa verticalização, ela vai gerar a diferenciação de áreas ricas para áreas pobres e ela vai gerar a aglomeração de pessoas, tá? Então essas seriam as principais características da urbanização que está aqui nesse textinho para você ler depois. Bom, a rede urbana se ligam entre si por uma rede de transporte e meios de comunicação, onde se estabelecem os fluxos de mercadoria, pessoas, capitais e informação. Então, a rede urbana seria essa rede de cidades que vão se conectar através dos meios de transporte e meios de comunicação. Você, por exemplo, pode pegar o seu ônibus, o seu trem, o seu metrô, né? E aí ir entre diferentes cidades. Bom, isso aqui a gente vai, a partir daqui a gente vai ver na próxima aula. Preciso deixar aqui claro para vocês que eu vou deixar, peraí, vou deixar mais um textinho para vocês copiarem, tá? Que é esse texto aqui. Você vai copiar esse pedacinho aqui no caderno e depois disso vocês têm esses exercícios para responder. Sobre o slide, eu vou colocar o número das páginas dos slides que vocês têm que copiar. Não vai ser tudo que vai precisar copiar, tá? Vai ser só os slides que eu vou colocar na descrição para copiar no caderno. Então vocês têm essa parte teórica para copiar no caderno e esses exercícios junto com esse textozinho aqui, tá? Então primeiro vocês vão copiar o que está no slide, depois vai vir para cá copiar esse pedacinho e depois responder os exercícios, tudo bem? Qualquer dúvida, só perguntar. Bons estudos e boa semana.